Fala pessoal, Renato Corrêa Oficial aqui com vocês. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje, dia 17 de setembro de 2020, eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Gente, alguns dias atrás eu tive a experiência de ouvir do meu próprio filho a questão que ele disse o seguinte para mim. Olhou bem para minha cara e falou: "Sai daqui, monstro! Sai daqui, monstro!" Sabe por que ele falou isso? Ele falou isso porque simplesmente eu estava sendo um monstro. Eu estava sendo um monstro naquele exato momento ao qual ele disse isso. Sai daqui, monstro. E ele também já não aguentava mais aquela situação ao qual ele já estava há algum tempo enfrentando, vivenciando. E ele não aguentava mais passar por aquilo ali. Sabe por quê? O meu filho, ele tem 3 anos, Bernardo, e ele usou a última força que ele tinha, a última palavra que ele tinha para falar para mim: sai daqui, monstro. Gente, alguns dias atrás, eu tive um insight muito forte na minha vida. O insight muito forte que é o que eu vou compartilhar aqui com vocês. O que acontece? Esse insight, essa mensagem que eu tive para mim mesmo foi a seguinte: não basta tu ter sem tu ser. Não basta. O meu filho percebeu que, por mais que eu mostrasse para as outras pessoas, que a gente tinha aparentemente ali uma família feliz, a gente não era feliz. O meu filho sabia disso. O meu filho sabia disso. Ele estava vivenciando isso, ele estava vendo isso, e ele viu na prática isso. Então, por que eu estou comentando isso com vocês? Eu tive que ter um choque de realidade para mim mesmo e entender que, em primeiro lugar, eu não estava sendo homem de verdade. Renato, quer dizer então que tu não é homem? Não, eu sou homem. O que eu estou dizendo é que naquela situação e por alguns anos eu nunca tinha sido homem de verdade. Presta atenção no que eu estou dizendo. Presta atenção. E foi através disso que eu pude acordar para a vida. Foi através disso que eu pude acordar para a vida e entender que eu não estava sendo um homem de verdade. Eu não estava sendo um homem de verdade. A imagem vai ficar um pouco embaçada porque eu estou contra o sol. Ou na realidade o sol está atrás de mim, certo? Mas o importante é vocês conseguirem compreender. Não vamos fugir do contexto aqui, certo? E naquele instante que meu filho disse: sai daqui, monstro, eu e a minha ex-companheira, a mãe dele, estávamos brigando muito, como sempre. Brigávamos muito, muito mesmo. Não era discussão simplesmente, não era somente discussão. Por alguns anos, por muito tempo, tivemos experiências desagradáveis, tivemos agressões, não somente físicas, mas não somente agressões verbais, mas agressões físicas, de mim para com ela, de ela para comigo, certo? Então tivemos muitos problemas, passamos por longos problemas. E o que é que eu estou resumindo? Por que tu está falando isso, Renato? Eu estou falando isso, sabe por quê? Eu vou ter que pausar o vídeo aqui, só um minutinho, pessoal.
Então, pessoal, voltando aqui, eu tive que pausar um pouquinho o vídeo, mas resumindo, quando eu ouvi aquilo dali do meu filho, sai daqui monstro, eu pude ter uma experiência comigo mesmo e através dele, através de tudo aquilo dali que eu estava vivenciando, muito forte, muito forte, porque em primeiro lugar eu não estava sendo um homem de verdade, em segundo lugar, o homem que bate mulher, já diz o velho ditado, nem homem é, entende? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque hoje em dia as pessoas elas têm vergonha, elas têm medo, elas têm pavor de falar o que está passando, de falar o que é que está acontecendo, de expor o que está acontecendo. Eu não estou simplesmente relatando aqui uma situação fictícia. Não, eu estou passando e estou informando vocês aqui o que eu fiz, com a minha até então família, com a minha até então trajetória de vida, o que eu vivenciei na pele, o que eu passei na pele, o que eu passei na minha vida, certo? Quando eu soube que eu ia ser pai, eu simplesmente olhei para minha ex-companheira e disse para ela assim: fica tranquila, tu pode ter certeza que eu vou dar o amor e o respeito. Olha o que eu disse, eu vou dar o amor e o respeito para essa criança, que no caso eu já sabia que era um menino, eu já sabia que ia ser um guri. Tu pode ter, eu falei para ela assim, para a mãe do meu filho, tu pode ter certeza que eu vou dar o amor que o meu pai não me deu, E isso eu disse lá no início da gestação dela, quando eu soube, quando ela me informou que talvez, naquele instante, que talvez ela poderia estar grávida, certo? E eu peguei e disse isso para ela. Só que daí o que acontece? Tivemos algumas coisas ali que a gente enfrentou. Tivemos algumas outras coisas que a gente precisou enfrentar, alguns outros obstáculos, como todo e qualquer casal, iniciante na vida, como todo e qualquer casal jovem na vida passa. Nós passamos, eu enfrentei isso na prática, na minha própria vida, entende? E eu não estou aqui com medo de retaliação de ninguém. O que vocês quiserem aqui falar e comentar e compartilhar, eu estou dando a autoridade para vocês falar e comentar o que vocês quiserem, entendeu? Porque eu não estou aqui simplesmente para aquelas pessoas que vão me julgar. Não, eu estou aqui por aquelas famílias, por aqueles pais de família, por aquelas mães de família que estão agora neste exato momento num inferno de vida, que estão neste exato momento numa impressão de felicidade em família, que estão numa impressão de uma tal felicidade. É por isso que eu estou aqui agora neste exato momento gravando e relatando isso para vocês. O que eu fiz, o que eu passei, quem eu estava sendo com a minha família, quem eu estava sendo com a minha família, quem eu estava sendo para o meu filho, quem eu estava sendo para minha, na época, no momento, para minha companheira, que tipo de homem eu era para o meu filho, que tipo de homem eu era para minha companheira. E isso não é vergonhoso, sabe por quê? Eu não tenho vergonha alguma.
simplesmente de vir falar isso para vocês aqui. Porque hoje em dia as pessoas, elas vivem numa aparência, elas vivem com uma sugestão de vida muito simples, que é o medo da crítica. Às vezes a pessoa pega e fala assim: ah, eu vou mostrar uma situação aqui que eu vou agradar as pessoas, só que tu não tá conseguindo agradar nem a tua casa, tu não tá conseguindo agradar nem os teus filhos, tu não tá conseguindo agradar nem tão pouco tu, entende? Simplesmente tu mostra o sorriso para as pessoas, mas por detrás deste sorriso tu pode estar sendo um monstro. Por detrás desse sorriso aí tu pode estar sendo um monstro, que foi no caso o que o meu próprio filho disse para mim na época: sai daqui, monstro. Entendeu? É isso que eu tô falando com todos vocês aqui. É isso, essa é a mensagem que eu tenho para todos vocês aqui. E aquilo dali foi para mim um choque de realidade, foi um tapa, um soco bem no meio da minha cara. Porque eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava fazer alguma coisa. E eu fiz. Eu fiz, e sabe qual foi o que eu fiz? Vocês sabem qual foi a atitude que eu fiz? Não foi simplesmente mudar algumas escolhas da minha própria vida. Não foi simplesmente mudar alguns estilos da minha vida. Não. Vocês sabem qual foi a coisa que eu precisei fazer? Vocês sabem? Se vocês estão até agora, neste exato momento, olhando esse vídeo, é porque vocês querem saber. Pois bem, eu vou compartilhar com vocês. Eu tive que tomar vergonha na minha cara, que eu falo isso em alguns outros canais na internet aqui, e acordar para a vida. Acordar para a vida, parar de fazer mal, em primeiro lugar para mim, parar de escolher coisas que faziam mal em primeiro lugar para mim, e subsequente deixar de lado alguns vícios, deixar de lado algumas pessoas, deixar de lado a crítica das pessoas, o julgar das pessoas, deixar de lado as aparências e ouvir o que o meu próprio filho, que foi a maior bênção que Deus me deu, eu tive que ouvir o que o meu próprio filho disse pra mim: sai daqui, monstro. Porque naquele exato instante, naquela exata situação, naquela exata circunstância que eu estava, naquele exato momento ali, eu estava sendo, e eu não estava me tornando, porque eu já tinha me tornado um monstro, mas eu estava sendo um monstro naquele exato momento. Porque além de eu faltar com respeito, em primeiro lugar comigo, eu estava faltando com respeito com a mãe dele, eu estava faltando com respeito com ele, eu estava faltando com respeito com todos que estavam ao meu derredor. Porque eu não me respeitava. E é por isso que eu estou aqui comentando isso com vocês. Por isso que eu estou aqui compartilhando isso com vocês. Entendeu? Isso é uma coisa que estava no meu coração já para compartilhar com vocês. Que há muito tempo há muito tempo eu não digo, mas há alguns dias já eu queria fazer esse vídeo para vocês. E hoje eu não me aguentei mais e eu precisava fazer esse vídeo para vocês. Então mais vale tu ser do que tu ter. Já começa a conversa por aí, tá bom? Já começa a conversa por aí. Hoje meu filho, graças a Deus, ele mora com a mãe dele, certo? Eu e a mãe dele não estamos mais juntos. Não estamos mais juntos até então, certo? Mais vale o respeito do que toda aquela situação. O negócio é se respeitar. Perdeu o respeito, já era. Perdeu o respeito, já era. Não tem o que fazer. Entendeu? O negócio é se respeitar e a prioridade é o nosso filho. Tá bom? Não deu certo, não deu certo. O importante é se respeitar. Tá bom?
Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. O que acontece? Mais vale tu ser do que tu ter. Eu quero compartilhar com vocês e comentar o seguinte. Eu sempre fui um cara muito brincalhão, sempre fui um cara muito extrovertido, sempre fui um cara muito risonho. Sim, isso é da minha própria essência. Sempre fui um cara muito brincalhão. Sempre fui um cara que vi o lado bom das pessoas. Sempre acreditando nas pessoas. Mas o que eu quero fazer um divisor de águas aqui, e o que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte: vai ter um momento que a gente vai ter que separar os bons dos ruins. Vai ter um momento que a gente vai ter que separar os ruins dos bons. E hoje em dia as pessoas não gostam disso. Quando tu estipula e tu consegue separar as coisas, quando tu consegue escolher o que te faz bem, e escolher o que não te faz bem para tu não fazer, tu é julgado por isso. Mas eu particularmente não ligo a mínima para isso, porque o importante é eu saber o que em primeiro lugar faço de bem para mim mesmo, que automaticamente vai se refletir no meu filho, que automaticamente vai se refletir na minha vida. Tudo é uma questão de escolhas. O que é que tu está escolhendo que tu está se tornando? O que é que tu está escolhendo que tu está se tornando? Então são essas coisas que eu tô revendo na minha vida, tô revendo na minha história. Graças a Deus, sou muito grato a Deus pela oportunidade e pelo privilégio que eu tive de tomar um novo rumo da minha história. Sim, sou muito grato a Deus. E acima de tudo, eu sou eternamente grato pela vida do meu filho, que foi usado com as últimas forcinhas dele para falar para mim: sai daqui, monstro! Sai daqui, monstro! Que naquele exato momento, naquele exato instante, eu estava sendo um monstro. E eu consegui acordar, eu consegui ver o que de fato, de verdade, eu estava fazendo, eu estava me tornando, quem eu estava sendo. E eu pude e escolhi tomar um novo rumo para minha história. Não estou aqui julgando ninguém, não estou aqui falando que o fulano ou o Deltrano fizeram errado para mim, não. Eu fiz errado para mim mesmo. Eu escolhi coisas erradas para mim mesmo. E eu me tornei um monstro, porque eu escolhi isso. Mas no momento que o meu próprio filho disse: sai daqui, monstro, eu tive o privilégio de escolher me tornar um homem de verdade, me tornar um pai de verdade, me tornar um exemplo para ele de verdade, alguém que ele pode não somente conversar, mas brincar, alguém para repreender ele quando precisa, ser o pai que ele precisa, que foi a primeira coisa que eu disse para a mãe dele quando eu soube que ela estava grávida. Pode ter certeza que o amor que o meu pai não me deu, eu vou dar para essa criança, que naquele exato momento eu já sabia que ia ser naquele exato momento eu já sabia que iria ser um menino. Eu já tinha essa certeza que ia ser um menino. Então
Então é isso, gente. Então é isso, eu não tenho mais o que falar. Faz alguns dias já. Agora, alguns dias atrás, eu passei alguns dias com ele, que foram maravilhosos, assim, ó, foram dias para mim reconstrutivos, foram dias de muito amor, graças a Deus, de muito carinho, de muita brincadeira, de muita diversão. Foram dias que eu particularmente nunca tive com o meu filho nesses 3 anos que a gente vivenciou diariamente. Eu nunca tive com ele. Então isso para mim foi algo muito, mas muito gratificante. Ouvir do meu filho, papai, eu te amo. Papai, muito obrigado por brincar comigo. Papai, muito obrigado por estar aqui comigo. Papai, muito obrigado por ser o meu papai. Isso para mim eu acho que é a coisa mais forte que um pai pode ouvir. Isso é a coisa mais forte que um pai pode ouvir, que uma mãe pode ouvir. Então, tudo são as nossas escolhas. Tudo, gente. Tudo são as nossas escolhas. Tudo resume-se às nossas escolhas. Tudo. Por isso que eu estou aqui conversando com cada um de vocês. Só que teve que haver um choque de realidade. Porque durante 3 anos, praticamente, eu permaneci mentindo para mim mesmo, permaneci alienado, frustrado, preso nas minhas próprias escolhas e sendo um monstro, literalmente. Mas eu mudei, eu quis mudar, eu quis mudar, porque quando a gente quer uma coisa, a gente faz, a gente não dá desculpa, certo? A gente faz, a gente não dá desculpa. Então eu tive que abandonar tudo aquilo, que não estava me fazendo bem e passar a escolher novas coisas e passar a escolher ser um homem de verdade para minha própria vida. Passar a ser um homem de verdade, um pai de verdade, um ser humano de verdade, autêntico. Precisava ser autêntico. Tá bom? Até o próximo vídeo. Renato Correia Oficial aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.